Então o pai dele é uma pessoa horrível e o anime não conseguiu passar isso muito bem. Se você achou ele ruim no anime, espera só pra ver o que eu vou mostrar aqui sobre ele. Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Classroom of Elite. Segunda temporada, episódio 10, onde finalmente revelam alguns mistérios sobre o protagonista, de onde ele veio, dessa tal sala branca. Só que revelariam muito mais se tivesse seguido o original. Cortaram coisa pra caramba ali. Era pra ter terminado muito mais tenso, com uma ameaça que o pai dele faz. Então, olha, que adaptação lixo em termos de roteiro esse episódio. Foi tão bom o arco anterior, tão bem adaptado, até melhor que o original. E nesse já começou muito mal. Nossa! Eu vou complementar aqui, comentar várias coisas que cortaram. Tem informações interessantíssimas, inclusive sobre a Sala Branca, que é uma coisa que muita gente quer saber. Cortaram tudo! Foi, olha, é inacreditável, não dá nem pra reclamar de falta de tempo, porque... Bom, eu vou chegar lá. Tem outras coisas interessantes, o protagonista cortou relações também com a Karuizawa. E, claro, a parte com a professora também foi bem importante. Então vamos lá, dá uma geral aí nesse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho do que já é membro. Muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Classroom of Elite. E bom, começamos aí a adaptação do volume 7, que é um dos meus volumes favoritos de Classroom of Elite. Ele é tensão do começo ao fim. Tem um bando de eventos marcantes. No começo aí tem esse evento do protagonista falando com o pai dele, que, nossa, é milhões de vezes melhor no original, como eu vou explicar aqui, no caso, quando eu falar tudo que eles cortaram. E quem já viu esse vídeo que eu fiz do volume 7 da Light Novel, com os spoilers do que acontece, tem noção de que os próximos episódios vão ter cenas bem marcantes, que adaptem bem ou mal, vai marcar muita gente. A diferença é se vai ser aquele negócio mega tenso ou se vai ser um negócio só marcante. Isso aí vai variar no nível da adaptação, porque podem dar uma boa censurada e aliviada no que vai acontecer. Mas bom, falando desse episódio, ele começa sem nada demais. É basicamente o protagonista conversando com os amigos. O interessante lá é que tem alguém espionando ele, alguém da turma A. Ele botou inclusive a Karuizawa pra espionar a espiã, tirar até uma foto dela. E bom, o pessoal da turma C, a pedido do Ryuin, tá fazendo uma pressão em cima dos alunos da turma D. Eles estão tentando descobrir quem diabos é o mandante ali por trás. Mas até agora não conseguiram nada, só ficam enchendo o saco deles. Inclusive, tem um cara lá perseguindo a Karuizawa também, e já teve aquela ameaça contra a Karuizawa no final do episódio 9. A gente também é apresentado essa garota aí, que é o crânio da turma C. Ela parece super gente boa. E bom, depois disso vem um evento mais interessante do episódio. O protagonista é chamado para uma sala lá, onde está o pai dele. E a gente descobre que o pai dele que fundou aquela sala branca. A gente viu vários flashbacks rápidos dela na primeira temporada. Aquilo lá não existia no material original. Colocaram de propósito para instigar a gente, aquelas cenas lá, deixar a gente curioso de onde ele veio. Eu achei um negócio ótimo. Então o roteirista da primeira temporada, ele manjava do negócio, ele estava tentando melhorar o original com tudo que podia lá. Obviamente nem toda a modificação ficou boa, mas pelo menos ele estava se esforçando. O dessa temporada, meu Deus, o cara é um lixo. Ele não se esforça nada, ele tá fazendo uma adaptação meia boca lá, basicamente. Ele tá lendo o original, cortando coisa pra caramba e botando lá tudo igual. O da primeira temporada mudava eventos de lugar, fazia um negócio lá pra tentar realmente deixar melhor, mais interessante. Nem sempre funcionava, mas pelo menos havia um esforço por trás, um objetivo. E ele manjava da história, ele sabia o que tava fazendo em geral. Só que dessa temporada, ele tá fazendo trabalho lá só porque é pago e tal, e dane-se. A única exceção é o arco anterior, do episódio 7 ao 9. Olha, pareceu que voltou o roteirista da primeira temporada pra fazer ele, e o diretor também. Aquele arco foi muito mais bem tratado. Botaram uns extrazinhos, aquele negócio da Kushida contando a história dela. Eles ilustraram o negócio todo lá. Podiam ter deixado só lá falando, como fizeram nesse episódio. Várias coisas ali eles podiam ilustrar pra deixar muito mais interessante, mas não ilustraram nada, é só basicamente eles falando um com o outro. Então, a Kushida poderia ter feito a mesma coisa, ela falando da história dela, mas não ilustraram a coisa toda, botaram uns extras que não tinha, então ficou muito melhor, em vários sentidos, não foi só essa parte não, ficou muito bem adaptado aquele arco. E aí vem esse, nossa, tomara que mantenha o nível. Mantém nada, voltou pro mesmo nível da adaptação do episódio 1 ou 6, uma adaptação bem meia boca do material original. Então, nossa, que tristeza. Quando entrou nessa conversa aí, o protagonista com o pai dele,
Caso quem conhece o material original sabe como esse diálogo entre eles tem um peso enorme. É longo pra caramba esse diálogo, ocupa o capítulo 2 da novel, quase todo, e é ótimo você ler ali super interessado, porque toda a informação lá que eles estão passando através do diálogo deles, você quer muito saber. Então, geralmente, esse negócio de ficar batendo papo e tal é um negócio meio chato. Em vários momentos, em Classe Royale é chato. As conversas lá não tem, no caso, grandes propósitos, pode ser conversas normais que, no caso, eles teriam e tal, mas não é um negócio muito interessante. Esse diálogo do pai dele com ele é super interessante. Até os pensamentos dele durante esse diálogo são super interessantes, porque começam a revelar um bando de coisa que você tava louco pra saber, principalmente sobre a tal da Sala Branca de onde ele veio. Então, olha, o desleixo com essa parte foi de doer. Eles trataram como um negócio que não era tão importante assim, quando eu considero um negócio super importante. Mas, bom, o pai dele chega aí, quer que ele saia do colégio e volte pra Sala Branca. Então a Sala Branca é basicamente uma instituição que o pai dele criou e botou ele lá. Ele é o filho do dono da instituição, mas o pai dele nem vê ele como filho, trata ele como um objeto, uma propriedade que ele tem. Ele até fala isso com essas palavras, não colocaram isso. Que ele é uma propriedade dele e ele pode fazer com a Ayano Koji o que ele quiser. Ele não tem direitos próprios. Então o pai dele é uma pessoa horrível e o anime não conseguiu passar isso muito bem. Se você achou ele ruim no anime, espera só pra ver o que eu vou mostrar aqui sobre ele. Essa parte com o mordomo, por exemplo. Ele comenta aí, rapidamente no anime, que teve um cara lá que ajudou ele a entrar nesse colégio, sugeriu esse colégio pra ele. Então tem bem mais detalhes no original do que isso. Ele só comenta depois que castigou esse cara e o cara perdeu o emprego. E aí depois se queimou vivo. Tem muito mais informação que isso no original. Ele comenta lá toda a história do cara. Ele pausou essa Sala Branca, esse projeto da Sala Branca temporariamente, e aí, nesse período de 1 ano, ele deixou o protagonista lá em determinado local junto com um mordomo de confiança dele. Aí esse cara acabou mostrando para Ayano Koji esse negócio sobre essa escola e tal, que no caso quem mandava era o governo, o pai dele não poderia intervir nessa escola se ele entrasse lá. Então foi esse cara até que fez todo o trâmite dele para conseguir entrar nesse colégio aí. E aí, quando o pai dele voltou de viagem e descobriu que a Ayano Koji tinha entrado nesse colégio, ele despediu o mordomo e não só isso, ele acabou com a vida dele. Ele, no caso, interferiu em todos os trabalhos que esse cara tentou conseguir depois, então ele não conseguia mais ser empregado em lugar nenhum. E pior, ele pegou e afetou o filho dele também. Esse cara tinha um filho, de quem ele se orgulhava e tal. Ele até vivia falando desse filho dele pro protagonista da história, ele até pensa sobre isso, ele amava muito o filho. E aí o filho dele fez um teste lá pra entrar num colégio renomado e passou no teste. O filho dele estudava pra caramba, porque queria, no caso, recompensar o pai dele por ter se esforçado tanto, no caso, na vida lá, pra criar ele. E então esse garoto entrou numa instituição de ensino de alto nível lá, mas aí foi o pai dele, do Ayano Koji, como vingança, interferiu nessa instituição e obrigou a expulsarem o filho desse mordomo. E não só isso, ele tentou entrar em outros locais depois, não desistiu, começou a fazer testes e tal para entrar em várias outras instituições diferentes, e aí o pai dele foi interferindo em tudo isso e bloqueou, ele não conseguia entrar em colégio nenhum do ensino médio. E aí o mordomo desesperado foi lá falar com o pai do Ayano Koji, pedir desculpas, perdão e tal, e que fizesse qualquer coisa com ele, mas poupasse o filho, o futuro do filho dele, e não fizesse nada também de agressão ou algo parecido, que machucasse o filho dele, e logo depois ele se matou. Então foi basicamente aí um ato para tentar proteger o filho dele, e não adiantou tanta coisa, porque o filho dele conseguiu ter um emprego depois, mas trabalhando aí como atendente em uma loja, foi o máximo que o pai do Ayano Koji deixou ele conseguir. Então acabou com o futuro do filho dele no processo aí e o cara se matou, tentando proteger o filho. Foi o resultado aí de ter ajudado a Ayano Koji. Então a reação free do Ayano Koji com a coisa toda é até bem assustadora, mas até no original isso aí é normal também. No caso, ele pensa em tudo isso, mas não tem uma reação emocional devida e tal, fica se sentindo super mal por causa disso. Ele até comenta que no caso o melhor que ele pode fazer por esse cara aí é seguir com o que ele queria, que era que o Ayano Koji entrasse nesse colégio, e então ele vai manter o desejo dele, é o melhor que ele pode fazer por esse mordomo aí. Então o pai dele fala sobre isso por muito tempo e tal, e você vê que pessoa horrível o pai dele é, no caso só nessa história aí, você, nossa senhora, que criatura horrorosa.
Então ele faz tudo isso e aí reclama com o Yanokouji, não tá expressando muita emoção e tal. Pô, o cara te ajudou e tudo mais e você não expressa nenhum sentimento por ele e tal. Só que ele mesmo é que é o monstro da coisa toda ali, pô. De qualquer forma, a conversa com o pai dele é bem mais profunda também. Eles começam a discutir sobre o colégio, no caso, porque o Yanokouji entrou ali e ele quer ver uma coisa diferente da Sala Branca. Ele concorda até que a Sala Branca é uma instituição, no caso, superior em geral, para criar o ser humano perfeito, e aí entra muito um negócio que muita gente quer saber, que sala era aquela e tal, que negócio era aquele, onde ele estava. Bom, é basicamente um projeto para criar um super-humano. Ele não aprende só sobre matérias, ele aprende sobre tudo lá. Artes marciais, a gente sabe que ele é versado nisso da primeira temporada. Então ele aprende artes marciais, filosofia, economia, matemática avançada. Ele até comenta, ele tem muito mais conhecimento de qualquer pessoa no ensino médio. Não especifica a extensão disso, a gente só descobre, no caso mais à frente, na novel, principalmente no segundo ano, no caso, o quão superior ele é a um estudante do ensino médio, que conhecimentos ele tem, e o pai dele deixa claro que ele era o melhor espécime que eles conseguiram, no caso, criar nessa sala. Então ele botou o próprio filho lá, mas tinha várias outras crianças, no caso, locais diferentes e tal, e todos eles foram criados nesse mesmo método, e o protagonista se destacou mais. Inclusive, um negócio que muita gente pergunta, essa personalidade fria dele é devido a essa sala? Não! Isso aí já era dele. Isso aí vai deixar bem claro, no caso, mais à frente aí, mas é um negócio que muita gente tem dúvida, e essa personalidade muito fria dele não foi moldada por essa Sala Branca. Essa personalidade ele já tem desde pequeno, então ele é meio sociopata desde pequeno, basicamente. E aparentemente isso ajudou ele pra caramba a se destacar na Sala Branca também, porque ele considerava os métodos efetivos, ele não reagia, no caso, não era contra nada que faziam ali. Ele até comenta que, embora infrinja totalmente qualquer direito humano aquela Sala Branca, é um método de criar um ser humano perfeito, muito bom. Porque, basicamente, eles esquecem tudo da parte de diversão, no caso de entretenimento, etc., e foca só no ensino. É basicamente você comer, dormir e estudar. E estudar não quer dizer só, no caso, estudar ciência, matemática, etc. Tem jogos, tipo xadrez, eles aprendem, qualquer coisa que influencie e aperfeiçoe a mente, eles fazem lá. A parte do corpo também, aprendem toneladas, no caso de artes marciais diferentes, com pessoas renomadas, tem, no caso, de tudo aí, mas tudo com o propósito de evoluir a pessoa. Então, isso aí que é a Sala Branca. A gente não tem detalhes absolutos, mas já tem uma boa noção com base nessa conversa. E o anime não passou quase nada disso. Tudo isso que eu falei aqui, eu dei um bando de informação com base nessa parte na novel. Eu não tô adiantando toneladas de informação nem nada. Mas o anime cortou isso tudo. Não é interessante? Eu acho que é um negócio que todo mundo queria saber. É muito importante. É um mistério que tá aí circulando no anime há um tempão e você tá doido por respostas. E aí eles vão lá no anime e cortam boa parte das respostas. Olha, é difícil pra caramba de entender a mente do roteirista aí. Tipo, olha, ele fez um negócio, dane-se, escreveu qualquer coisa ali, foi. Que porcaria! A direção também, que não revisou, olha, isso aqui, ele compara com o original, os diretores geralmente leem o original. Nossa, isso aqui tá muito fraco, refaz esse roteiro aí. Que nada, deixou ali mesmo e fez. Nossa, que raiva que deu nessa parte, porque é uma parte que eu tava muito ansioso pra ver. Eu acho super tensa, várias coisas ali que eles vão falando e tal, um negócio pesadíssimo. A direção não conseguiu passar esse peso. Não era uma ceninha leve também, mas nem perto do peso que a gente se sente no original, essa cena tem. Também as discussões filosóficas, o protagonista com o pai dele e tal, tinha umas discussões interessantes ali sobre esse negócio de ensino e tal, que o protagonista quer provar naquele local, que o pai dele acha que só tem gente medíocre. O engraçado é que isso é um colégio de elite, principalmente as turmas A e tal, só gente, no caso, gabaritada pra caramba. Mas ainda assim, pro pai dele, é um bando de gente medíocre, só lixo que tem nesse colégio. Então, com isso você já tem noção, no caso do nível que ele considera o protagonista, pra ele achar que todo o resto desse colégio aí é lixo em comparação. Mas bom, o pai dele ficou botando pressão sobre ele, até que aparece esse cara aí, que é um dos mais influentes dentro desse colégio aí, do Yanokouji, e aí ele fala que o Yanokouji, enquanto ele tiver querendo ficar no colégio, ele não vai ser expulso. Quer dizer, tem um detalhe aí, olha isso. O pai dele comenta que tem formas dele ser expulso do colégio se ele infringir regras do colégio. Ou seja, ele não pode obrigar o Yanokouji a sair do colégio. O desejo do pai aí não conta. Eles consideram mais o desejo do próprio aluno. Mas ao mesmo tempo o pai dele comenta que tem outras formas dele ser expulso. É só, no caso, afetar as regras do colégio. Então ele basicamente ameaçou o Yanokouji que vai dar um jeito de expulsar ele desse colégio. E não colocaram isso no anime.
ele sai de lá e tal de boaça, como se no caso, perdi essa, mas uma hora eu faço alguma coisa. Mas foi isso. O nível de ameaça no original é muito maior. Acaba essa cena e você tá tenso ainda porque agora tem a tensão de que o pai dele vai dar um jeito aí por fora de tentar expulsar ele do colégio, afetar o cotidiano dele lá pra, no caso, armar alguma coisa que expulse ele do colégio. Então ele vai ter que tomar medidas contra isso. Então tem toda uma tensão a mais que é criada. E você realmente não tem essa noção dentro do anime. Então, nossa, que adaptação lixo. Acho que dá pra notar tudo que eu falei aqui. Como ficou um lixo essa adaptação dele com o pai dele, que eu esperava muito mais da cena, até se cortasse alguma coisa e tal, mas, meu Deus, que porcaria! E olha, eles botaram a opening e a ending. No caso daquele arco da Kushida, eles estavam cortando, no caso a ending de vez em quando, alguma outra parte lá, e então eles estavam seguindo exatamente o que eu falei, é só cortar a opening e ending que você ganha mais espaço, dá pra fazer umas coisas no episódio. Então 3 minutos a mais do diálogo do pai dele com ele, nossa, faria maravilhas aí, um bando de informação útil que vocês ganhariam, mas não. Deixaram a opening a end e cortaram lá como se fosse muito importante o diálogo. Olha, de doer, viu? Triste pra caramba, mas pelo menos tem um complemento aí pra entender o porquê da minha frustração. E ganharam as informações aí que eles cortaram. Esse cara aí também é pai daquela aluna da turma A que deram alguma atenção nesse episódio. Então, eles trocaram o negócio de lugar devido a tirarem essa cena aí do final do episódio 6. E eu tô achando que vou colocar no final da temporada pra dar uma atençãozinha a mais, isso aí não tem problema, vai funcionar. Só, no caso, vão tirar uma partezinha do mistério e tal, porque a gente não sabia quem era ela. No caso, quando ela fala um certo negócio pro protagonista aí, no caso, nessa cena. Então, nessa parte você descobre. O protagonista, então ela é filha dele e tal, e você começa a ligar algumas coisas. Que eu não vou comentar aqui porque eu não quero estragar, no caso, algumas surpresas. Mas o ponto é que esse cara aí já conhece o pai do Aino Koji, tem pleno conhecimento sobre ele, inclusive, um ponto também bem importante, é que eles comentam que para entrar nesse colégio, o exame na verdade não importa. O exame é só uma fachada, o exame, entrevistas e tal, a pessoa já tá fadada a entrar ou não quando ela se inscreve. Porque a entrada nesse colégio é através de indicação e também de avaliação sobre o perfil do aluno antes de entrar lá. Então eles checam todo o histórico do aluno e tudo mais lá, e também, obviamente, essa parte aí de ser indicado por alguém, no caso para eles. Então a prova mesmo era só uma fachada. É um negócio interessante que a gente aprende também. E até por isso o protagonista, que não recebeu indicação de ninguém em tese, não poderia ter entrado. Só que esse cara aí conhecia ele. Ele conhece o pai do Aino Koji, é alguém muito respeitado, extremamente influente. A gente não sabe quem exatamente, se é um político ou algo parecido, mas a gente sabe que é alguém muito importante. Porque conseguiu influenciar, no caso, um bando de gente para não ser contratado, aquele cara lá, aquele mordomo que ele expulsou, no caso, entre outras coisas que ele fez aí. Então a gente tem uma noção de que ele é um cara bem poderoso, com certeza. Mas o pai da Arizo tem alguma influência também. E pelo menos dentro do colégio ele consegue proteger o Aino Koji. E foi ele até que, vendo lá a inscrição do Aino Koji pro colégio, decidiu aceitar ele, porque sabia exatamente quem ele era. Então, dá a entender que ele conhece o Aino Koji desde o passado, não conhece só o pai dele, conhece o Aino Koji também. E todo o negócio da sala branca e tudo mais, ele tá ciente desse negócio todo. Então, a gente aprende tudo isso nesse episódio. No anime, isso deu uma noção também. Não tô reclamando dessa parte não, essa parte o anime passou ok. O problema mesmo foi o que eu falei anteriormente lá, que foi tudo cortado. Mas ele sai de lá e fala com a professora, no caso deixando claro agora que, na verdade, ela não tinha contato com o pai dele, teve certeza sobre isso na conversa deles. Ela, no caso, só soube do pai dele por aquele cara lá, o pai da Arizo. E aí, com esse conhecimento, ela usou isso pra ameaçar ele, porque tinha noção do background dele, já que o pai da Arizo falou dele pra ela, no caso até do que ele era capaz de fazer. E como ele comenta, ela tem esse desespero aí de uma turma D chegar até a turma A, e aí quando viu que tinha um aluno absurdamente capaz ali, basicamente um super-humano na sala, ela achou a oportunidade perfeita. Só tinha que dar um jeito desse super-humano trabalhar pra ela, ou no caso fazendo o que ela queria, que era levar a turma até a turma A. Então ela bolou o negócio todo, mas ela na verdade não tinha contato com o pai dele. E aí, com esse conhecimento agora, ele fala que acabou aquela promessa que ele fez pra ela, ele não vai mais. No caso, fica trabalhando pra turma D chegar na turma A. Ele ainda vai deixar, no caso os outros, se quiserem tentar Horikita e tal, no caso, continuarem atrás disso, mas ele não vai mais influenciar no processo, como ele estava fazendo. E você fica curioso se vai acontecer alguma coisa pra fazer ele mudar de ideia. Mas logo depois, ele até também fecha a parceria dele, que ele tinha com a Karuizawa, usava ela de peão e tal, como ele mesmo fala. E ele quer cortar contato com ela, porque agora que ele não quer mais levar a turma D pra turma A, ele não precisa mais dela influenciando nos eventos e tudo mais, ele só quer voltar à vida pacífica dele,
dentro da sala, sem chamar muita atenção. E essa parte é curiosa, porque a Karuizawa não fica feliz com isso. Logicamente ela devia ficar, porque não vai receber mais ordens dele, não vai ser mais o peão de alguém. E ele até fala que vai continuar protegendo ela, se ela tiver problemas e tal, pode falar com ele. Então ele mantém a promessa dele, no caso com ela, de proteger ela caso necessário, mas não precisa mais ter contato com ela, porque não vai mais pedir nada a ela. Mas ela fica triste com isso. Então nisso o anime se sai melhor. A única coisa nesse episódio aí em comparação ao original, devido às reações da Karuizawa, que eles estão, no caso, investindo bastante nisso, vale dizer, no caso dela corando e tudo mais, todas as reações dela dão um charme a mais que não tinha no original, uma sensação de que ela tá apaixonada por ele. Você não sentia isso no original, tipo, sentia de leve com alguns diálogos dela que eram meio de tsunderes. Mas, ao mesmo tempo, não passava essa sensação que o anime tá passando um bom tempo de que ela tá se apaixonando por ele. Então isso aí o anime tá fazendo absurdamente melhor, a parte visual tá ajudando horrores nisso. Então a única parte que eu posso elogiar desse episódio na adaptação, a parte da Karuizawa aí, protagonista, no caso ficou bem legal. Não tem que reclamar dessa parte não, o diálogo dos dois e tal, foi mais cortadinho aqui e ali, mas o grosso tá ali. Por causa dessa parte adaptaram direito. E passa uma certa tristeza e tal, o Karuizawa triste com o negócio todo, mas fecha assim, eles cortando, no caso, as relações deles. O protagonista, inclusive, bem frio com isso, a Karuizawa não, mas ele bem frio com a coisa toda. Então é um final que não é tão interessante, é meio triste e tal, pra baixo, em vários sentidos, mas não dá aquele gancho interessante. Podiam ter fechado de uma forma muito mais interessante. Tem coisa pra isso nesse volume, como eu falei. Esse volume é ótimo, é cheio de parte tensa, então o roteirista fazer um trabalho ruim com esse volume, olha, é incompetência pura. O pior é que eu tinha até subido minhas expectativas um pouco, depois daquela ótima adaptação do arco anterior. E aí chega esse arco e voltam pra aquela adaptação porca que a gente teve aí dos episódios 1 até o 6. Mas não tem o que fazer. É só torcer e aguardar para que o resto que eles adaptarem aí desse arco fique melhor. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.